Olá, pessoal. Então, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre o estabelecimento, né, de relação entre alguns conceitos, né, vou aprofundar um pouquinho mais aqueles conceitos que eu abordei na aula anterior, né. Eu gosto muito de utilizar esse quadro aqui também, né, que separa bem os momentos da administração ao longo do tempo e como que era, né, a organização em geral, o Estado e a parte de gestão de pessoas no setor público. Tá? Então, pegando aqui o primeiro momento, que é o momento da administração científica, né? Você tinha ali o Frederick Taylor e o Henry Fayol, que eles focavam muito na organização racional do trabalho, no homem econômico. O Taylor publicou os princípios da administração científica, eram as primeiras indústrias, era um trabalho muito escravocrata que saiu do campo e foi para a cidade. E você tinha ali a figura do capataz, que basicamente contratava e demitia sem piedade, sem dó nenhuma. Tá? Quanto ao setor público, você tinha um Estado patrimonialista, um pouco mais voltado com uma corrente econômica liberal clássica. E na gestão de pessoas, você tinha ainda uma restrição. Os direitos civis e políticos eram pelo Estado e não pela população, e uma certa restrição ali nesses direitos. Avançando um pouquinho, mais ou menos 1935, a gente tem aqui a Escola de Relações Humanas, que é quase como uma oposição à administração científica. O único ponto comum da Escola das Relações Humanas com o modelo científico é que ambos buscavam a eficiência da produção, tá? Porém, na Escola das Relações Humanas, buscava eficiência com um trabalhador dedicado e contente, feliz e motivado, satisfeito, enquanto que o da administração científica, que ele fosse tão bom, um robozinho tão bom, que ele fosse altamente produtivo. Tá? Na Escola das Relações Humanas, você tem como descoberta a organização informal, que era algo que não era observado no modelo científico. Você tem a criação do departamento de pessoal, que ampliou essas atividades somente de contratar e reduzir, e passou nesse departamento de pessoal, a desenvolver atividades de recrutamento, né? Então, para quem que eu vou anunciar, para chamar para vir trabalhar, selecionar melhor, treinar e remunerar melhor essas pessoas. A economia da época era basicamente industrial e houve, por conta desse aperfeiçoamento também, a criação, o surgimento, né, por muita luta, muito esforço dos sindicatos, das legislações trabalhistas. Tá? Quanto ao Estado, né, era o primeiro esforço de inovação no serviço público e predominava muito o modelo patrimonialista. Tá? Aqui, na gestão de pessoas, você teve o departamento administrativo, né, a criação do DASP, que funcionava também como departamento pessoal na gestão pública. Logo em seguida, você teve, né, o aperfeiçoamento nas relações industriais, com a força do sindicato, pela criação ali um pouquinho dos polos industriais, uma preocupação com a eficiência, com o desempenho. A relação de Estado era de um Estado um pouco mais intervencionista, um Estado um pouco mais controlador, né? Começava a ter um projeto de desenvolvimento, né, por meio do plano de metas e a consolidação, a criação da administração indireta. Tá? Isso aqui até por volta dos anos 70, ali, talvez 80. Tá? Aqui você tinha uma administração um pouco mais... a administração indireta, perdão, era descentralizada, facilitava o trabalho do Estado, que se focava naquilo que era prioridade, e buscava ali um melhor processo de recrutamento, seleção e remuneração dos seus colaboradores. Tá? Aí veio o período da abordagem sistêmica, perdão, tá, pessoal? Relações industriais, eu falei aqui em 1980, na verdade, 1940, tá? Só uma correção aqui das relações industriais. Foi até ali quase a Segunda Guerra Mundial, tá? Que, na verdade, essas relações industriais não que acabou ali na Segunda Guerra Mundial, na verdade foi até 1980, que 1980 é onde principalmente teve um forte apelo ali da administração indireta, tá? Só para corrigir, 40, 80 mais ou menos aqui esse período. Da abordagem sistêmica, você tem a organização vista como um sistema, né? Um sistema aberto que interage com o ambiente, muita cobrança, muita pressão por qualidade,
A administração de recursos humanos estava preocupada em selecionar não é qualquer pessoa, mas pessoa com determinadas habilidades e competências. O RH passou a ser um pouco mais descentralizado, justamente com a competência dos gestores e a tomada de decisão, tá? E no Estado começava a se surgir a partir aqui de 1970 na Inglaterra, né, 80, 90 aqui no Brasil, um modelo um pouco mais gerencialista, umas empresas estatais bem fortemente burocráticas, muitas obras grandes de infraestrutura, com a abertura, né, da economia, e a criação da Secretaria de Administração Pública, a SEDAP, tá? E aí, a partir dos anos 80, 90, mais até 90 do que 80, começou-se a ter as políticas de recurso humano, que valorizava a função pública, que buscava renovar o quadro por meio de mais frequentes, né, processos de concurso público. Você passou a ter aqui um novo plano de carreira, mais voltado também para questões de construção de uma carreira, condições de progressão, condições de crescimento pessoal também, tá? De garantias institucionais, e, né, os estatutos dos funcionalismos públicos. No caso de Mato Grosso, a Lei 04 de 90, né, que é conhecido como Estatuto do Servidor Público, que veio justamente para dar os direitos, deveres e obrigações dos colaboradores, isso aqui pós Constituição Federal de 87. Tá? E aí, por fim, aqui, a gestão estratégica, bem embasada, bem voltada para as tecnologias de informação, muito focada nos processos de qualidade, principalmente avaliação 360 graus, que eu vou falar dela um pouquinho mais para frente. Trabalhava muito com a administração estratégica de recursos humanos, eu vou falar também um pouquinho daqui a pouco. Tentou implantar a gestão por competência, mas como eu falei na aula anterior, não funcionou e não funciona, e eu discuto com muita gente sobre isso. Todo mundo que tenta pesquisar a gestão de competência, eu vou falar, se você quer pesquisar para implantar, esquece, isso não funciona, tá? Pelo menos não hoje com a cultura que se tem hoje. Abertura da economia, muitas privatizações, início dos anos 90, ali, governo Fernando Henrique, aumento da competitividade proporcionado por conta da tecnologia, globalização, tá? E qualificação contínua, programas de formação e incentivo à qualificação contínua dos servidores, tá? No Estado, né, modelo gerencial e começo das parcerias, as PPPs, parcerias públicos-privadas, ou PPCO, parcerias públicas-coprivadas, tá? Na gestão de pessoas, você começou a ter uma preocupação com a criação de políticas e diretrizes para desenvolver pessoas, e a gente vai ver também sobre isso com um pouco mais de detalhe. O início da gestão por competências, que nasceu, na teoria, muito lindo, na prática não funciona, e os planos estratégicos de RH, que acabou confundindo com outros planos, tá? No começo ele não saiu muito bem. Hoje já se tem uma ideia um pouco melhor de que o planejamento estratégico de RH tem que estar contido no planejamento estratégico geral da organização, e não um plano paralelo, um plano subvencionado ao plano estratégico global, tá? Então, a gente tem diferentes nomenclaturas da gestão de pessoas que, no senso comum, às vezes as pessoas confundem bastante, mas quando, né, como vocês estão numa formação profissional, é ideal que vocês conheçam essas nomenclaturas para até poder aplicar elas e saber que cada vez que você chama a nomenclatura, você está se referindo a um determinado período, a um determinado comportamento de pessoa aí, né? Então, o conceito de administração de pessoal, ele é um conceito um pouco mais antigo, né? Aquele conceito mais vinculado ali às relações industriais. Ele encarrega-se puramente de rotina trabalhista, como contratar, demitir, cuidar da folha a ponto, lançar falta, aquela coisa toda. Então, a administração de pessoal resume-se basicamente a meros trabalhos técnicos, tá? Meros trabalhos operacionais, melhor dizendo, tá? Meros trabalhos operacionais. Já a administração de recursos humanos sobe mais um pouquinho o nível, já vai para o nível tático, ou nível de gerência, ou nível intermediário. Porque o nível de gerência ou nível intermediário, ele vai promover a integração do trabalhador à organização por meio da coordenação de interesses entre a empresa e a mão de obra disponível. Eu, talvez outros professores, devem ter desenhado aquela piramidezinha para vocês, né?
da gestão estratégica, a gestão tática e a gestão operacional, né? Deixa eu ver se eu desenho aqui, que vocês sabem que eu sou ruim para desenhar. Estratégica, tática e a operacional, tá? Então, a administração de pessoal está aqui puramente na operacional. A administração de recursos humanos é o nível de gerência, já está aqui no nível um pouco mais tático, tá? Porque é onde eu vou fazer a coordenação entre o interesse da empresa, tá? Aqui o interesse estratégico, com o interesse do operário, tá? Então eu vou fazer essa interligação aqui entre os dois níveis, tá? E a gestão de pessoas, ela vai lidar com o desenvolvimento humano, vai trabalhar com o nível estratégico ou o nível realmente de alto nível, alto desempenho da organização, procura pensar em carreira, desempenho, qualificação, tá? Para que possa ir além de ser apenas compatível com a missão da organização. Tá? Realmente vai pensar no longo prazo, vai pensar no desenvolvimento. Então, o conceito de gestão de pessoas, ele está mais ligado à parte estratégica e ele também leva em consideração a organização como um todo, tá? Então, fazendo aqui um comparativo entre a administração de recursos humanos tradicional e a administração de recursos humanos estratégicas, tá? Então, a RH, ela é um conjunto de decisões integradas sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos funcionários e das organizações. Então, a RH ela pode ser considerada estratégica quando ela tem a função de integrar e motivar as pessoas dentro da organização, e não simplesmente contratar e demitir, tá? Por isso, algumas preocupações com a qualidade de vida, com a melhoria do clima organizacional, com a formação, ter uma estrutura, uma cultura organizacional é importante para a gestão estratégica, tá? Então, na visão, né, de cada uma, eu gosto muito desse quadro aqui, né, do que cada uma foca o modelo tradicional de RH e o modelo estratégico de RH. As responsabilidades da RH tradicional é nos especialistas, tá? É naquela pessoa que só domina aquele assunto. Enquanto que a RH estratégica trabalha com as chefias, com os gestores de cada setor. E eles são cobrados e não necessariamente a equipe deles, tá? Quanto ao objetivo, no modelo tradicional busca-se muito a melhoria do desempenho, enquanto que no estratégico busca-se melhor utilização do recurso humano. Então, por quê? Porque aquela pessoa às vezes foi contratada para uma atividade, mas a competência dela é muito boa. Ela foi contratada para um serviço técnico, um serviço de secretaria, por exemplo. Mas você vê que ela se relaciona muito bem, ela tem habilidade de liderança, ela tem habilidade de solucionar conflito, e isso são características de um gestor de nível tático. Então, essa pessoa pode progredir, ela não precisa estar ali naquela função técnica, ela pode ocupar uma função mais elevada. Precisa fazer um novo processo de seleção? No modelo tradicional, sim. No modelo estratégico, não. Tá? Então, quanto ao papel da ARH, na tradicional a gente tem puramente de atender a necessidade, ou seja, um papel reativo. Tem uma demanda, eu atendo. Tem demanda, eu atendo. E quanto que na estratégia um papel mais proativo, de liderança, de inspiração, de fazer as pessoas compreenderem o porquê que elas estão fazendo aquilo. E não simplesmente dar uma ordem e ela não entender o porquê daquilo, né? Na RH tradicional, não se permite questionar os encaminhamentos às decisões, enquanto que na estratégica permite. Se o colaborador entende que o caminho está sendo dado de forma errada, ele mesmo vai pedir para que seja reorganizado, redirecionado, enfim, né? Quanto ao controle... quanto ao foco, perdão. No modelo tradicional, o foco é sempre no curto prazo, e no estratégico sempre pensando no longo prazo, mas sem deixar de lado os resultados também no curto e no médio prazo. Quanto ao controle, no modelo tradicional é muito focado nas regras, enquanto que na estratégica é muito flexível e, obviamente, né, baseado em pessoas. Na cultura, no modelo tradicional, é muito burocrático, muito verticalizado, né, de cima para baixo, muito centralizado. Enquanto que na estratégica é mais aberto, participativo. Tá? Então, se a gente pudesse resumir o modelo tradicional aqui quanto à sua ênfase, quanto, né, acho que pelos exemplos dá para entender isso, é que o modelo tradicional é muito focado no meio, na regra.
e quanto que o estratégico é no desenvolvimento, no fim, tá? Não importa, às vezes, como você alcança esse fim, desde que alcance ele. E quanto à accountability, né, a questão da responsabilização ou enfoque, no modelo tradicional é sempre com custo e no modelo estratégico é sempre no investimento em recurso humano, tá? Então, se a gente pegar aqui no modelo tradicional, você já deve ter ouvido de empresa, eu não vou gastar para capacitar meu colaborador não, porque ele vai aprender e vai embora, né? No modelo estratégico, não. Ele pode ir embora? Ele pode ir embora. É um risco que se tem. Mas eu vou assumir esse risco porque esse colaborador melhorado pode ser que ele entenda que a empresa acredite nele e ele também não queira sair, né? Mas também não adianta eu investir em capacitação, qualificação dele e pagar uma porcaria de salário. Ele vai embora, ele vai procurar outro, né? Então, a manutenção, a gente vai ver sobre isso, a manutenção de pessoas é muito complexa. Não é só salário, é condição de trabalho, é satisfação, é investimento, é confiança, tá? São vários pontos, não são um só, tá? Então é importante entender que a administração de recursos humanos, seja como um significado dela ou como um nome de departamento, tem uma certa predominância gradual, ou seja, ela vem sendo utilizada cada vez mais pelas organizações. E aí tem uma figura a seguir que eu vou mostrar um exemplo sistêmico de RH, tá? E de acordo com esse modelo da figura que eu vou mostrar a seguir, a gente tem, que é um modelo importado lá da teoria de sistemas, a gente tem o modelo das entradas, o processo e das saídas com o feedback, que é a retroalimentação, tá? Que isso você associa a qualquer área da organização, porque esse modelo independe, né, de um setor ou de uma área ali específica, tá? A questão, o que muda? É que a quantidade de feedback de cada área pode ser diferente, pode ser mais, pode ser menos, dependendo de cada área ou cada setor, né? Então, esse é um modelo sistêmico de recursos humanos, onde você tem as entradas, né, o processo de planejamento, né, ou a execução, e as saídas. O que eu tenho aqui como entrada? As informações relativas ao trabalho, as políticas de RH, os fatores ambientais que me levaram a procurar essa vaga, né? Aí eu tenho os processos de recrutamento, desenvolvimento, carreira, remuneração e avaliação de desempenho. E aí, por fim, eu tenho, né, que esses processos internos, né, de gestão de pessoas, geralmente são 6, né? Aqui está tratando como 5 porque ele está colocando o recrutamento e seleção como um processo só. Mas, na verdade, o estudo da gestão de pessoas, ele são 6 processos. Ele separa o recrutamento em um processo e a seleção em outro. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas esses processos precisam de planejamento. Por quê? Porque eu vou pensar muito bem na pessoa que eu quero colocar para trabalhar ali dentro da minha organização. Professor, dá um exemplo para mim aqui, tá? Na Unemat, enquanto eu estive na função de pró-reitor de administração, a Unemat tinha um problema muito crônico, que era com a execução de obra pública, né? A Unemat tem professor, tem curso de engenharia, tem professor que dá aula de engenharia, né? Porém, esse professor, não necessariamente, até a CGE apontou isso, ele é concursado como professor, não é concursado como engenheiro. Então, ainda que ele queira fazer um projeto ou cuidar de uma obra, não é função de carreira dele, foi para isso que ele foi efetivado no serviço público. Então, a Unemat pediu para mudar o seu plano de carreira dos técnicos para permitir a criação do cargo, né, função e tarefa de engenheiro, e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão negou, porque falou assim, olha, Unemat, eu entendo que vocês precisam de engenheiro, porém, do ponto de vista estratégico, vocês não podem efetivar um engenheiro, porque vocês não vão ter obra para 35 anos, tá? Que é o prazo que eles utilizam, né? Como se o servidor entrasse, né, ali no serviço público, ele teria que cumprir ali 35 anos, né, até para poder atingir o mínimo ali para aposentadoria. Então, hoje vocês têm muita obra, mas daqui 35 anos vocês não vão ter. E não vão ter porque a obra, o caro dela não é só construir, você tem que manter. Tem que ter professor, tem que ter pessoal da limpeza, manutenção, técnico administrativo, tá? Então, vai chegar num ponto em que vocês, o Unemat, não vão ter mais tanta obra assim para poder fazer, porque vocês não vão ter dinheiro para tocar, né? Então, você pode ter um engenheiro contratado, mas um engenheiro efetivo não, tá?
Então, isso faz parte desse planejamento estratégico, tá? Uma vez que eu identifiquei que precisa da vaga, aí sim eu vou fazer a construção, vou ver se essa pessoa se encaixa em todos os níveis, né, desse planejamento, e aí eu vou ter feito isso e atendendo isso, eu vou ter a garantia de ter eficácia organizacional, satisfação pessoal, valores, e com isso eu vou fazendo, né, esse resultado, né, do trabalho vai gerando dados, informações, relatórios, avaliação de desempenho, que vão subsidiar aqui a entrada, tá? Então, por exemplo, eu escutava muito enquanto eu estava na frente da Pró-Reitoria de Administração, o cargo de motorista tem que ter prova prática, o cargo de motorista tem que ter prova prática. Falei, mas por que você está me pedindo isso? Não, porque esse motorista não sabe dirigir. Aí você vai olhar o histórico do motorista, ele tem mais de 1 milhão de quilômetros rodado em 3 anos de Unemate, 4 anos de Unemate. O motorista roda esse 1 milhão de quilômetros facinho ali, em 4, 5 anos no máximo, tá? E aí, de repente, ele rodou 1 milhão de quilômetros e agora é que vem uma reclamação que ele não é tão bom assim, né? Então, peraí, tem alguma coisa acontecendo errado. Talvez não é o caso de eu exigir lá na minha seleção, né, uma prova de habilidade prática. Talvez exige um processo melhor de desenvolvimento desse motorista, um processo melhor de avaliação de desempenho desse motorista, e não uma melhoria no processo de seleção desse motorista, tá? Então, é isso que eu quero dizer, e para isso que o planejamento funciona, né? E aí vem o seguinte questionamento, professor, mas administração de recursos humanos ou gestão de pessoas, né? Então, se a gente analisar mais especificamente a expressão recursos humanos, podemos perceber um aspecto que chama um pouco a atenção, né? Se você pensou ou disse que o aspecto se refere à expressão recursos, acertou. Essa palavra recurso, ela é meio esquisita, né? Porque parece que recurso a gente está falando de algo financeiro. A singularidade, a superioridade do ser humano sobre os outros recursos, né, financeiro, patrimonial, não permite que o humano seja considerado um mero recurso, tá? Então, antigamente sim, antigamente uma mão de obra braçal morria, você ia lá e substituía por uma outra, era muito simples, né? Não tinha sentimento, não tinha dó, não tinha nada, morreu, empurrava para o canto lá e chamava outro, né? Então, era visto antigamente, sim, como um recurso. Igual dinheiro. Você não vai ter amor ao dinheiro. Você, que nota linda, vou me apaixonar por ela. Não, pegou, ganhou, gastou, né? E essa palavra recurso, ela está ficando em desuso, né? E por isso a gente tem utilizado como uma forma mais culta, mais correta, o termo gestão de pessoas e não gestão de recursos humanos, tá? E essa expressão gestão, ela é um pouco mais nobre do que simplesmente administrar recursos, tá? Então, e essa ideia também de administração dá um certo trato igualitário à questão material e financeira, tá? Por isso que a gente utiliza esse conceito de gestão, tá? E aí, chegando então ao conceito atual de gestão de pessoas no setor público, nós temos como um dos conceitos, né, do Berg, que eu gosto muito, que é um esforço orientado para o suprimento, a manutenção e o desenvolvimento de pessoas nas organizações públicas em conformidade, princípio da legalidade, né, aos ditames constitucionais e legais, observadas, aí ele faz uma ressalva, as necessidades e condições do ambiente que se insere. Então, essa palavra necessidade tem a ver com quantas pessoas e quais pessoas eu preciso e aonde, condições é aonde, de que forma eu preciso dessas pessoas trabalhando no serviço público. Então, toda vez que um setor pede a contratação, seja temporária ou efetiva, você precisa justificar e comprovar a necessidade e a condição ambiental para ela poder se inserir, né? Então, o fundamento da mudança de recurso para a gestão também não está só no reconhecimento que as pessoas são um fator determinante para o sucesso do negócio, coisa que o setor privado já percebeu há muito tempo, né? Cabe também ao departamento de gestão de pessoas a função de pegar esse colaborador e motivar ele, né? Pegar as atribuições e ressaltar ela para ele, né? Para que isso não seja caído em desuso ou caído em descontentamento, né?
respeitando, obviamente, a limitação de cada um, a sua função, né, desde que não extrapole, tá? Mesmo correndo o risco de, ao apertar, ter um turnover, né, uma rotatividade nesse cargo. Então, com isso, eu concluo aqui essa parte, e aí logo na sequência a gente fala sobre o planejamento estratégico de pessoas. Até lá. Tchau, tchau.